aí, nerdolas, tudo bom com vocês? Pro vídeo de hoje eu trouxe uma listinha com 5 equipes ou personagens que são da Marvel, mas que parecem fortemente ter sido copiados da DC. Na verdade, copiar é uma palavra forte, às vezes pode ter sido até mesmo inspirado ou uma reimaginação. Mas a questão é que são bem parecidos, alguns mais do que outros. No final vocês podem comentar aqui qual deles vocês acham que realmente foi uma cópia. Mas não bora enrolar demais, sem mais desperdício, bora pro vídeo. Então galera, o primeiro da lista é Desafiadores do Desconhecido e Quarteto Fantástico. Desafiadores do Desconhecido veio antes do Quarteto Fantástico, lá de 1957. Eles não são tão populares, eles não foram usados a longo prazo como o Quarteto Fantástico. A principal diferença deles é que eles não têm essa coisa de família como o Quarteto Fantástico tem. Mas os dois são equipes que lutam contra ou ameaças científicas ou sobrenaturais. A pegada assim, como quando você tá lendo as histórias, a vibe das histórias é exatamente a mesma. Mas a principal diferença são essas que eu falei. Eles não são uma família e nem são usados a longo prazo, além, claro, de poderes diferentes. Mas a ideia parece ter partido do mesmo lugar. O próximo já se parece mais, parece que as ideias são bem parecidas, que é a Tropa das Lanternas Verdes e a Tropa Nova. Os dois nós estamos ali, né? Nós temos tropas de polícias espaciais que envolvem alienígenas de todo o universo que são recrutados para fazer parte, inclusive na Terra, onde estão os principais heróis que nós acompanhamos. A principal diferença é que enquanto as Lanternas Verdes são uma coisa mais mística, a Tropa Nova é uma coisa mais ficção científica, tipo Star Wars, por assim ser. Claro, tem personagens que extrapolam o nível de força, mas eles sempre tentam ser mais pé no chão do que os Lanternas Verdes. Mas essa coisa de tropa de aliens é basicamente a mesma coisa. Esse próximo é muito parecido, que é X-Men e Patrulha do Destino. Se eu dissesse pra você sobre uma equipe de heróis onde nós temos várias pessoas com poderes especificados e estranhos que são mal vistas pelos seus poderes pela sociedade e que elas são recrutadas, cuidadas, vistas como filhos por uma pessoa que anda numa cadeira de rodas que é muito sábia e todos eles se veem como uma grande família. Você acha que eu estou falando de X-Men? Eu estou falando de Patrulha do Destino. Mas também pode ser X-Men, porque é basicamente a mesma coisa. Claro que a pegada dos personagens são diferentes, mas a ideia inicial é exatamente a mesma coisa. Até mesmo um homem numa cadeira de rodas muito sábio que cuida deles é muito parecido. O próximo, sério, chega a ser uma piada. O próximo é Buck Barnes e o Robin. Robin, que é um dos sidekicks mais famosos que existem. Quando a gente pensa em parceiro de um herói, a gente já pensa Robin. Dupla dinâmica, Batman e Robin. Mas pra você que não sabe quem é Buck Barnes, ele é o Soldado Invernal ainda antigamente, na época da guerra. Nos quadrinhos, diferente do MCU, ele era realmente parceiro do Capitão América. Ele era mais jovem, ele não tinha a mesma idade, ele era mais jovem, ele era o sidekick do Capitão América e o uniforme dele era exatamente igual ao do Robin. Era uma cópia do uniforme do Robin, só que com as cores da bandeira americana. Os caras nem tentaram esconder, eu vou pôr aqui na tela pra vocês verem. É literalmente a roupa do Robin. Os caras nem tentaram esconder, de todos, esse aqui é o que mais descaradamente foi copiado um do outro. Mas claro que depois, quando ele ficou mais velho, ele virou o Soldado Invernal e aí ficou algo, né, mais original, ficou até melhor. Mas no começo, cópia pura. Deve ser por isso que no MCU eles decidiram mudar muita coisa dele. Ele não só não era o sidekick do Capitão América, como ele ainda tinha praticamente a mesma idade do Capitão América, enquanto que nos quadrinhos ele era mais jovem, assim como o Robin. O próximo são os Novos Mutantes e os Novos Titãs. De novo, é basicamente a mesma ideia. Equipes de heróis adolescentes com sidekicks e heróis jovens. Claro, na época isso não era tão comum. Começou com os Novos Titãs, onde nós temos ali vários sidekicks e heróis jovens famosos, que até hoje ficam entrando heróis novos. Tem Robin, tem Kid Flash, tem Superboy, Moça Maravilha, tem todo mundo sem imaginar. E aí nós temos os Novos Mutantes, que como o próprio nome diz, são novos mutantes. São mutantes jovens, adolescentes, que fazem parte ali dos X-Men de vez em quando, mas eles têm a sua própria equipe. Enquanto nos X-Men nós temos os mais velhos, Jean Grey, X-Men, Ciclope. Os mais jovenzinhos, que ainda estão aprendendo como ser heróis, tentando lidar com escola, romance, vida de excluído como mutante, nós temos ali na equipe dos Novos Mutantes. Então os dois têm a mesma pegada. A única diferença, assim como todos nessa lista, é que a DC sempre busca uma coisa mais grandiosa, deuses, uma coisa mística, enquanto que a Marvel é sempre uma coisa mais de ficção científica, uma coisa mais pé no chão, uma coisa que tenta conectar mais com a realidade, enquanto que a DC descaralha de vez e coloca deuses e entidades místicas
magia e um monte de coisa. Mas tirando isso, a pegada é a mesma. Eu vou terminando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui qual deles vocês acham que é mais parecido, praticamente uma cópia, mesmo sabendo que é meio óbvio qual deles é o mais parecido. E eu vou estar esperando vocês para um próximo vídeo. Então, fui!